E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, a forma correta de ter o entendimento para você fazer as suas entradas de forma tranquila. Aqui, para você ter uma ideia, região de suporte na máxima da região, fiz uma marcação ali só para eu não me perder, gráfico chegando em região, estou fazendo minha entrada aqui. Pessoal, você que está chegando agora, hoje é sexta-feira, tá? Além de sexta-feira, que dia que é hoje? Dia de paywall. O que acontece em dia de paywall? São eventos, né, sobre o desemprego, as taxas do mercado americano, onde o Federal Reserve traz para nós toda aquela ideia. Vai fechar? Tá lá, toda aquela ideia do que pode se esperar para o governo americano. E o que acontece com isso? O que eu tenho a ver com isso? Você pode perguntar para mim. É o chacoalhar do mercado. Então hoje é o dia do chacoalhar do mercado. Faço uma entrada nessa região de suporte, região de demanda. Não é uma ótima ou uma melhor opção. Seria melhor eu fazer uma compra se ele estivesse trabalhando acima deste movimento de 50%. Aqui sim seria a minha melhor opção, né? Ou vender aqui em relação a 100%. Porém, eu não sempre mostro para vocês aqui, eu faço aquele desenho, gráfico em região até 50% eu compro, gráfico em movimento de oferta eu vendo. Por esse sentido, eu aplico uma entrada aqui, porém, ainda com certo risco. Por quê? Gráfico volátil, gráfico de sexta-feira de paywall, onde a gente tem que estar sempre atento ao movimento. Depois desse movimento de força, tentando continuar a estrutura, depois dessa força, tentando continuar a estrutura, e ele mesmo assim, ele perde fundo e faz falha aqui, não tem outra alternativa senão pensar em uma compra naquela região, mesmo correndo risco. Quem é aluno vai entender o que eu estou falando aqui do risco, tá bom? Porém, hoje é sexta-feira, né? Como eu disse, dia de mercado de paywall. O que você tem que fazer é fazer o que você tem que fazer no mercado, entender uma melhor oportunidade de entrada, fazer aquela tríplice, né, base do mercado que a gente pode falar, que eu sempre falo, sai positivo e tchau mercado, tá? Você que está chegando agora, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Aqui você não perde nada em relação ao conhecimento gráfico, ao conhecimento técnico. Inclusive, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar, para você fazer leitura, para você estudar, onde você pode se aplicar em relação aos padrões de vela. Para baixar é simples, é só você vir aqui no meu canal. Aqui, existem os links oficiais. Então você tem aqui o meu Telegram para baixar o e-book, você tem o meu Instagram para acompanhar, você tem o meu link de acesso ao treinamento e você tem meu WhatsApp. Então qualquer dúvida que você tenha ao treinamento ou como fazer parte, você que é aluno quer saber sobre o indicador lá do treinamento, é só entrar em contato comigo, tá bom? Aqui tem tudo que você precisa. Aqui também, no meu Instagram, você pode me seguir aqui, Cadu Rinaldi, link de extensão de resultados de alunos, 60% ainda de desconto de acesso, link de acesso ao treinamento, pode mandar um direct aqui, uma mensagem, qualquer dúvida é só falar. Lembrando que eu vou responder quem me segue ali no canal do Instagram, né? Tá bom? Bom, entradinha aqui, hoje eu não quero ficar muito à frente do mercado não, pessoal, porque é paywall, né? Eu já cheguei um pouco tarde no mercado hoje, tá chovendo, filhos para a escola, aquela coisa toda, então ainda mais sexta-feira, já começa a dar essa... Sabe como é que é, né? Então tem momentos que é melhor a gente ficar fora do mercado. Aqui existe um ponto de entrada, essa entrada que eu fiz em euro USD
Praticamente é o que está acontecendo aqui, ó. Praticamente é o que está acontecendo aqui nesse momento. Eu só entro aqui, ó. Eu só entrei aqui no fechamento desse pavio, pessoal, porque aqui é um fundo verdadeiro, tá? Então, o que acontece no mercado? Em dias de PO, procure trabalhar tendência, tá? Olha a super dica aqui. Dia de PO, sexta-feira, procure trabalhar tendência. Por que eu entrei no fechamento aqui, ó, desse pavio? Depois nós vamos esmiuçar isso. Porque ali é um fundo verdadeiro, tá? Ó, ainda tá querendo romper, ó. Tá rompendo. Tá indo buscar o outro fundo aqui, ó. Euro JPY, mesmo sendo um fundo verdadeiro. Por isso que eu falo para você, dia de PO é dia de PO. Tá indo buscar outro fundo verdadeiro aqui. Vamos lá então. Vamos tomar um loss ali? Será que vamos tomar um loss ali? Então vamos, né? Vamos tomar um loss ali e vamos entrar aqui, ó. Entro no outro fundo verdadeiro aqui, ó. Tomo loss. Aceito loss. Olha o que aconteceu aqui. Rompimento lindo. Ele buscando região de fundo. Tá indo buscar a região de fundo. Como eu estava falando para você, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo correções em regiões de fundo. Dia de PO, dê sempre ênfase em seguir tendência. Porque é o seguinte, as correções são exceções no mercado. Eu sempre falo isso para vocês aqui. Toda correção é uma exceção de movimento, porque o movimento tem uma falha. Se o movimento falha, tem correção. Porém, dia de PO, que o mercado está agitado, os Estados Unidos está trazendo eventos a respeito do desemprego, das taxas de juro, o Federal Reserve está soltando tudo quanto é informação que ele tem, isso chacoalha o dólar no mundo. O dólar chacoalha no mundo, chacoalha todos os outros pares de moedas, tá? Então preste atenção nisso. Tá lá, fechou. Por que que o Cadu faz uma correção aqui, ó? Por que que eu faço uma correção? Primeiro, que eu não sei se você consegue enxergar aqui, ó. Não sei se você consegue enxergar aqui. Tem um clássico movimento de figura aqui, tá? Primeiro, ó. Preço vem, deixa fundo, faz ombro, faz cabeça, faz ombro de novo. O que significa isso? Isso aqui, existe uma neckline aqui. Essa neckline, ó, ela é ampla. Por quê? Porque a região de resistência, ela começa aqui, ó, do fundo dessa região. Tá vendo isso aqui, ó? Ela começa do fundo dessa região. Por quê? Isso aqui é um fundo verdadeiro, ó. Fundo verdadeiro, fundo verdadeiro, fundo verdadeiro. Então eu tenho 3 pontos de correções aqui. Eu tenho o primeiro ponto, eu tenho o segundo ponto e tenho o terceiro ponto. Se eu for levar em consideração, tenho o primeiro ponto aqui, o intermediário de 50% dessa região da demanda de 100%, que é esse suporte gigante, e a máxima da região. Logo, quando eu faço a correção já nessa região aqui, ó, o que acontece? Há rompimento. Quando ele faz rompimento, ele vem aqui e deixa um padrão de vela aqui, de indecisão. O que é o padrão de vela de indecisão? Ele deixa ali, ó, o chamado spinning top. Eu já expliquei isso para vocês aqui. A partir do momento que ele deixa essa indecisão, ele não sabe, o gráfico não sabe, ele está indeciso se ele vai buscar a máxima da região ou não. Então o que eu faço ali? Sento o dedo com 2 taxas para corrigir já a movimentação aqui e fazer o meu trade absolutamente perfeito. Lembrando, né, pessoal, eu tinha 3 pontos para entrada aqui. Eu tinha 3 fundos verdadeiros, ó. Um fundo, 2 fundos, o terceiro fundo verdadeiro aqui. Nesse eu entrei, tomo loss, tava na cara, né, porque se ele vai buscar a neckline, essa neckline é ampla, ó. Ela tem aqui, ó, 100% de movimentação, ó. 100%, saiu um traço, né? 100% e 50%. Onde ela veio corrigir? 50%. Após o quê? Após padrão de vela. Eu entrei aqui, ó, pensando numa absorção, ele não absorveu o preço nessa região, juntamente com essa região, e foi buscar mais abaixo. Pronto, entendi tranquilamente o trade, ó. Depois entrei, o preço está subindo, né? Aqui, ó, tomo loss bonito, né? Como eu gosto de falar para vocês, quando eu tomo loss com gosto. E praticamente aqui, ó, em 10 minutos, batendo minha meta, fazendo aqui 5-1. Tranquilo, né? E que dia que é hoje, pessoal? Hoje é dia de PO.
Hoje é sexta-feira, dia de PO, e eu quero deixar algum recado para vocês. Para você prestar atenção em dia de PO. Porque hoje vai ter muita gente chorando as pitangas, chorando no mercado. Quem é que vai chorar no mercado? Quem não sabe analisar o gráfico. Eu vou deixar algumas dicas aqui para você. Primeira dica. Dicas de como operar em dia de PO. Primeira dica. Siga a tendência. Correções são exceções. Pensa sempre nisso. Opa, saiu errado aqui o siga, né? Siga a tendência. Corrigir o gráfico, pessoal. Corrigir o gráfico é uma exceção. O gráfico sempre vai pensar no quê? Em fazer tendência. O gráfico sempre vai pensar em fazer tendência. Senão, não teria o porquê de trabalhar uma variação cambial. Então, se o gráfico está sendo desvalorizado, ele quer desvalorizar. Se ele quer ser valorizado, ele quer valorizar. As correções são exceções, tá? Passo 2. Encaixe de contexto. Sempre encaixe de contexto. Os 5 setores do contexto. Isso aqui eu já estou falando para quem é aluno. Porque quem é aluno sabe os 5 setores. Aqui, por exemplo, ó, que eu tomo esse loss, ó, eu imaginei um padrão de absorção. Não ocorreu. O que foi fazer depois? Aí o preço veio e fez a fraqueza da microtendência com candle de decisão. Aí ocorreu um outro padrão. Encaixei, tentei encaixar o contexto aqui no primeiro movimento, não encaixou, no segundo encaixou. Mas sempre seguindo. Se eu corrijo aqui, é porque eu já tenho uma noção de como a tendência vem trabalhando, eu já consegui entender que a tendência começa a fazer falha, tem todo o encaixe de contexto, pessoal. E quem está no passo a passo do treinamento, quem está estudando lá, vai entender o que eu estou falando. Você também que está aqui no canal pode entender muito bem, você só precisa se aprofundar e estudar sobre isso, tá? Outro ponto, pessoal, que eu gosto sempre de falar em dias como hoje, dias de PO. Aliás, o gráfico está volátil, né? Começo de mês é o tripé do trade. Que eu sempre gosto de falar do tripé. Eu escrevi tripé errado, né? O acento é em outro lugar. Tripé do trade. O que seria o tripé do trade? O acento é aqui, né? Se não falha a minha memória. O tripé do trade é você aliar a técnica gráfica, a mentalidade, C, gestão de capital. O que é gestão de capital? O que é gestão de capital? É o famoso, pessoal, famoso gerenciamento, tá? Então, dias como hoje, que talvez você não conheça o mercado, esteja aí brigando, lutando com o mercado, pense sempre. Hoje é um dia que você vai ter que colocar sua técnica em pauta. Entender que você tem uma mentalidade de vencedor, sabendo o que você está fazendo, e gestão de capital. Aqui, ó, quando eu entrei e tomei esse loss aqui, nessa região, eu já tinha feito 3 taxas positivas, né? Um trade de mão cheia. Então, quando eu tomei aquele loss ali, pessoal, vai me abalar em alguma coisa? Nada. Eu tenho mentalidade para isso. Entendi o loss, ainda fui lá e depois fiz o que eu tinha que fazer no movimento. Eu entrei depois com mais 2 taxas. O que é isso? Quando você tem a técnica apurada e sabe o que está acontecendo, você tem uma mentalidade. Logo, você faz gestão de capital. Agora, tem muita gente, por exemplo, que vai fazer gestão de capital e fala assim, eu faço gestão de capital 2:1. O que é 2:1 que você faz? Eu faço 2:1. Se eu faço 2 positivas, eu tomo um loss e eu paro. Mas se eu fico no 2-2 eu paro. Se você fizer o 2-1 de mão cheia,
esse gerenciamento não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que fazer o gerenciamento de porcentagem, 2:1 em porcentagem. Se você busca 5% no dia, você vai fazer o seu stop 2,5%. Porque se você analisar aqui, ó, quando eu lucro no caso de hoje, ó, 85% do valor. E quando eu perco o valor total. Então esse 2:1 sem ser porcentagem não vale de nada, pessoal. Você vai chegar uma hora, você vai estar devendo para o mercado. Então essa gestão do capital tem que ser bem feita. A mentalidade de saber realmente como se comportar como um trader profissional, ter a cabeça fria, não ficar nervosinho na frente do gráfico, saber o que está fazendo, ter posição realmente de um profissional, não é ficar apertando o botão que nem louco na frente do gráfico. Novamente, né, fazendo menção a você não saber o que está fazendo. Sabe aquele oba-oba, o trader oba-oba, que vai apertando o botão como se fosse um caixa registrador de mercado? Isso não existe, pessoal. No início ali eu mostrei ali um aluno ali, né, que fez 17:1, eu falei para ele, puxei a orelha dele. É muita entrada, isso não existe, não pode fazer isso. Mas ele é altamente lucrativo, ele estava treinando, fazendo seus trades ali, deixa ele, mas ele vai aprender. A técnica tem que estar acima do movimento. Quando eu falo técnica acima de qualquer coisa, o que eu quero dizer? Eu quero dizer a razão da entrada. Tem que ter uma razão da entrada. Razão, que eu escrevi errado. É que eu penso e escrevo sem olhar no teclado, pessoal, tá? Eu fiz datilografia, não sei quem fez, se alguém fez datilografia, então eu aprendi a escrever sem olhar para o teclado. E às vezes, como eu acabei de fazer agora, e às vezes meu pensamento é mais rápido do que a minha escrita aqui e eu acabo me atrapalhando com os dedos aqui. É razão. Então, por exemplo, aqui, ó. Por que eu fiz correção nessa região aqui? Com o pensamento de absorção. Ele fez tudo de absorção aqui. Tudo de absorção. Não ocorreu absorção, ele fez mais um movimento. Porque o que aconteceu aqui? Eu tentei encaixar o contexto, os 5 setores, porém, olha o que eu não fiz aqui, ó. Eu não segui a tendência, tá? Presta atenção nisso, eu não segui a tendência. Logo o preço veio aqui e fez um outro movimento, aí sim ele deixou um padrão, aí eu encaixei os 5 setores e aí fiz minha entrada. Então o loss está claro aqui para mim. Foi uma questão de utilizar o padrão precipitado na região. Aqui como eu fiz essa entrada aqui, ó. Tanto é que depois você entendeu que o trade foi muito bem feito, o preço continuou subindo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos, estaria ganhando em qualquer outro mercado, independente se for binários ou não, né? Como eu fiz aqui, ó, no euro USD. Lembra ainda que eu falei para vocês aqui, ó, a entrada aqui vai ser a mesma aqui. Por quê? Entendimento da tendência. Tendência chegou ao fim, tendência fazendo movimentação, tendência deixando padrão, região deixando padrão, fazendo movimento que vocês conhecem muito bem, traz do ponto A, vem para o ponto B, carrega e sobe de novo. Aqui é a mesma coisa, ó. Gráfico sai do ponto A, falo isso todo dia, gráfico vem para o ponto B, carrega e sobe de novo. Gráfico em região de demanda, gráfico sai em região de oferta, busca demanda, gráfico sai de demanda, busca oferta. Você entendeu? Então tem uma gestão de capital na hora da aplicação do trade, tem uma técnica apurada e tem uma mentalidade. Essa mentalidade é quando você realmente sabe o que você faz no gráfico. Como eu chego aqui, já sento o dedo no primeiro trade, mesmo fazendo um movimento contra a tendência, mas sabendo dessa movimentação técnica por causa da tendência, isso é conhecimento, pessoal. Por isso que eu falo para você. Aqui, ó, quais seriam as melhores maneiras de operar isso aqui? Sempre vendendo. Ah, Cadu, então por que você comprou? Porque agora eu posso começar a comprar. Porque olha o movimento. É simples, né, pessoal? Mas, ó, quer aprender de verdade? Quer se aprofundar? Quer conteúdo broca funda, como o pessoal diz, né? Saber tudo de uma vez por todas para não falhar mais no mercado, parar de perder dinheiro, parar de entregar dinheiro para a corretora e sair do lugar? O treinamento está aí, pessoal.
um valor irrisório. Eu tenho certeza que você já perdeu muito mais no mercado do que o valor do treinamento. A pessoa vai lá, perde, é isso que eu não consegui entender, ela perde 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais e não vai e estuda por um valor insignificante. É isso que eu não entendo. Aquele aluno que eu mostrei para você, o Rafael ali, no início, eu não lembro se foi o Rafael que me falou isso. Se foi ele pode me corrigir. Ele chegou a pagar treinamento de 5.000 reais. E ele não saiu do lugar, né, Rafael? Não sei se foi o Rafael agora, eu posso estar enganado. Por isso que ele queria desistir. Aí ele chegou 20 vezes menos o valor do meu treinamento, que eu já falei para vocês, que o valor do treinamento é simplesmente para manter vocês dentro da área de aluno, que é uma super área de aluno para você ficar de forma vitalícia lá. É simplesmente para pagar a custa. Ele veio e hoje você viu ali, ele falando que a vida dele mudou. E é para isso que eu dou aula, por isso que eu primo pelos alunos, por quem quer estudar. Por saber que eu posso mudar a vida de alguém através do conhecimento, onde eu posso transferir, transbordar meu conhecimento a alguém. Então, que nem hoje, numa sexta-feira de PO, olha o gráfico subindo aqui, ó, olha o gráfico subindo aqui, conseguiu entender? Eu gosto de esperar o gráfico fazer o movimento para vocês entenderem. Você entendeu por que eu fui comprar justamente aqui? Você consegue entender por que eu fui comprar justamente aqui, pessoal? Ah, tomei um loss ali. Pô, tomei. Tranquilo. Abre gestão, faz gestão, mentalidade, técnica você tem, vai lá e faz o que tem que fazer. Entendeu? Mas para isso tem que ter técnica. Para isso tem que ter mentalidade. Para isso tem que fazer a gestão certinho. E aí o treinamento está aí de forma irrisória para você fazer parte e ter suporte diretamente comigo. Você que é do treinamento quer fazer o acesso também ao indicador, que eu falo lá no módulo 13, será muito bem-vindo. Qualquer dúvida em relação ao indicador é só entrar em contato comigo. Hoje a nossa hashtag não podia deixar de ser PO, tá? PO. Então, é necessário que você entenda um pouquinho sobre o mercado, é necessário que você entenda um pouquinho sobre esta modalidade, aprender como operar suporte e resistência em dia de PO. Deixei algumas dicas aqui, dicas de como operar em dia de PO, siga a tendência, encaixe contexto e faça esse tripé do trade. Sempre aplicando técnica, razão em cima da emoção, sempre fazendo gestão e tendo uma mentalidade. Então, aprenda como operar em dia de PO, suporte e resistência no gráfico de forma correta. Você vai entender que é melhor você trabalhar tendência ao invés de trabalhar suporte e resistência. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Um abraço no coração e um beijo no coração. Ótimo resto de sexta-feira e fim de semana. E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!